tema dessa mensagem, que é uma série de pregações durante esse mês sobre igreja. Eu e outros pastores temos proferido. Uma igreja missional é o tema dessa noite. Uma igreja missional, uma igreja que faz missão e missões. Texto de Mateus 28, 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Graças a Deus. Vamos orar um pouco mais. Senhor, nessa noite, aqui estamos muito felizes, porque temos o privilégio de cultuar com os nossos irmãos, com a igreja. Vemos, ó Deus, aqueles que desceram as águas batismais, hoje pela manhã aqui, os que foram recepcionados na membresia dessa igreja. Ó Deus, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, porque mais do que quantidade, Senhor, nós sabemos que é a marcha natural da igreja, e louvamos o teu nome quando temos a oportunidade agora de ouvirmos a explanação da tua palavra. Que este teu vaso, Senhor, por misericórdia, possa ser bem sucedido nessa explanação, apesar das minhas limitações, Senhor, mas glorifica o teu nome. Faz, ó Deus, com que a palavra ela seja de forma edificante para a igreja nessa noite. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto é por demais conhecido, porque nós sabemos que nas Escrituras não é que temos textos mais preferidos, mas temos mais conhecidos. E esse texto aqui, ele é muito conhecido, até porque nesse texto nós temos a essência, o que podemos chamar de essência da missão da igreja, além de outros textos. E nós percebemos nele três fatores importantes que estão bem delineados nos 3 versículos que lemos. O primeiro, em relação à autoridade de Jesus, o poder de Jesus, que está presente no versículo 18. Ele reunindo os discípulos, depois de ressuscitado, ele faz esse grande comissionamento, essa grande ordenança, o envio. Por isso que é chamado esses textos de a grande comissão. E ele diz que toda autoridade, todo poder foi dado a ele pelo Pai, por Deus Pai, não é? Nós não somos, não acreditamos em 3 deuses, tá certo? Mas nós cremos que há uma triunidade. Em essência existem um Deus Pai, que nós chamamos dentro da teologia bíblica, Filho e Espírito Santo, estes com a mesma essência, e essa autoridade foi dada a ele, esse poder foi dado a ele. E poder é um negócio muito interessante. Às vezes basta você estar com uma farda de, vamos dizer, de um militar, e você estender a mão, e é claro que em sanidade mental de quem está dirigindo ali numa blitz, vai ter que parar. Um apontar de dedo, não é? Para que você possa estacionar, parar o seu carro, ou quem sabe até a carteirada, não é? A carteirada. A não ser em casos excepcionais. Eu lembro que há anos atrás, e já faz um bom tempo, eu fui para uma congregação. Hoje eu saio com o meu carro, mas antes usava o carro da igreja como motorista, não é? Que luxo, não é? E um desses nossos motoristas, que era o irmão Edson de Ruth, né? Diácono Edson, ele foi conosco, saía sempre conosco, era motorista na época, e nós estávamos saindo, fomos a General Mainá, e ali os irmãos que conhecem General Mainá, a gente sai daquele entrocamento ali para pegar BR, né? Isso já, 10 e tanta da noite, porque depois do culto teve aquela bênção, né? Aquele alimento maravilhoso, além do alimento espiritual, depois do culto, né? Então aí, vimos um cidadão sair no escuro ali do matagal, sem luminosidade,
estendendo uma carteira. O diácono Edson olhou para mim e disse: e aí, pastor, para? Eu disse: não, para não, pode acelerar, porque nós não vamos parar, porque não tinha nada, não tinha um farolete ligado, não tinha nada sinalizando, e nós não sabíamos o que é que estava ali com aquele cidadão levantando aquela carteira, né? Então seguimos em frente. Eu penso, mas o que é que você pensa? Eu penso que nós tomamos uma decisão, não é, acertada, porque não tínhamos nada que nos fizesse parar naquele momento, não era um acidente, nada disso, era alguém levantando uma carteira que nos fazia parar ali naquela escuridão. Mas em condições normais, a autoridade é respeitada, ela precisa ser respeitada, ela deve ser respeitada, não é? Imagina alguém que tem toda a autoridade, toda. Então é bom saber disso, que ele tem toda a autoridade. Porque nós não há um deísmo na nossa forma de ver, certo? O que é que eu não diria deísmo, mas aquela forma muitas vezes dualística, né? Porque o deísmo é um pensamento que, embora tenha a ver com Deus, mas é uma ideia equivocada que nós temos na Bíblia. Nós cremos no teísmo, com T, e não deísmo, porque a ideia do deísmo é que Deus criou o mundo, Deus formou o mundo, Deus fez o homem, mas depois ele abandonou o homem. Aí nós estamos à deriva aí, num barco furado que vai naufragar a qualquer momento. Esse é o pensamento do deísmo, né? Deus abandonou o mundo, disse aí: homem, se vire, você não quer me obedecer, não quer cumprir os meus mandamentos. E nós sabemos que não é desse jeito. Mas nós temos o dualismo, e é isso que eu me refiro. Aquela questão do bem e do mal, de Deus e Satanás. E tem gente que coloca e quer colocar, mas não vai ter êxito, tá certo? Essa tentativa de colocar Satanás, que existe, tá certo? Não é gente ruim no mundo, não é um mito, não ser criado do imaginário religioso, não. Existe. E existe porque Jesus disse que ele existe. E ele não existe só presente lá na Nova Aliança, no Novo Testamento, é desde lá do Éden, ele está presente. Antes do Éden ele já existia, não é eterno, mas ele foi criado. E nós sabemos então que não há esse dualismo de poder, como se fossem poderes equivalentes de Satanás ou diabo, como você queira chamar, com Deus. Não há. E é bom saber que toda a autoridade é de Jesus, então não fica nada com o diabo. Por quê? Porque toda a autoridade é dele. Nesse sentido aqui, é claro que um ser como Satanás tem sim algum poder, e não é pouco, mas jamais equiparado àquele que tem todo o poder, que é o nosso Deus. Por isso que essa expressão, ela se assemelha ao El Shaddai, no hebraico, que é o Deus Todo-Poderoso. Imagina alguém que tem todo o poder. Pense em alguém que tem poder nesse mundo. Pense nos grandes governantes, das grandes potências, que eu não quero citá-las aqui, não é? Mas pense em alguém que tem esse poder nas suas mãos, de decisão. Jamais se compara àquele que tem todo o poder, a Cristo Jesus. Aquele que tem poder, inclusive lá em Apocalipse diz que ele tem o poder das chaves, ele está nas suas mãos dos céus e do inferno, ou seja, ele tem todo o poder. Lá Paulo, escrevendo o apóstolo aos Filipenses, diz que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, não escapou ninguém, porque ele tem todo o poder. É o nome que tem todo o poder, é o Todo-Poderoso. E nós percebemos, irmãos, desse versículo 18, então, o poder de Jesus. No versículo 19, a ordem de Jesus, ele dizendo: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é uma ordenança, é um mandamento, é um comissionamento à igreja, aos discípulos, aos crentes, aos cristãos de um modo geral. Então essa ordem de Jesus aqui não é de fato, em hipótese alguma, de fato nenhum, uma sugestão, porque é interessante que nas Escrituras nós temos alguns conselhos, mas todos eles vêm referendados como mandamento.
E não sugestão, porque sugestão você cumpre e você aceita se você quiser, né? Mas mandamentos, conselhos vindos de Jesus, conselhos vindos da divindade, esse nós trazemos como mandamentos e que precisam ser cumpridos. E um terceiro aspecto interessante no versículo 20 é a presença de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou seja, até quando esse cenário de nossas vidas se fechar, as cortinas desse tempo que nós temos, elas se fecharam. A presença do Senhor é conosco, a presença do Senhor é com a igreja, a presença do Senhor é com o discípulo. O discipulado não é um caminho solitário, o discipulado é um caminho, eu com Cristo e Cristo comigo. Por misericórdia e graça, Ele faz com que do seu trono a sua presença seja real na vida da igreja e em nossas vidas. Então, a presença de Jesus, eis que estou com vocês, não apenas há alguns dias, nos dias mais difíceis, ou nos dias de celebração, quando tiver gente batizando, quando tiver membros aceitos à igreja, não, estou todos os dias, todos os dias. Meus irmãos, e aí nós vamos perceber então, que essa igreja missional, não é? Igreja missional, que inclusive é um termo novo, os missiólogos têm trabalhado recentemente com esse termo, tá certo? A igreja missional, mas é muito profundo. Por quê? Porque não é apenas enviar missionários, o entendimento de igreja missional, mas é a própria igreja sendo enviada, é a própria igreja indo. Eu sei que quando existem missionários no campo, batistas, nós estamos sendo representados lá, sim, estamos, mas o entendimento de igreja missional é a igreja enviada, a igreja indo como um todo, é ninguém ficando de fora. Pode passar o slide seguinte, que tem esses aspectos que eu coloquei para que nós possamos ter uma visão dessa igreja missional. Então, uma igreja missional é definida como uma busca constante de estar envolvida com a missão de Deus no mundo. A Mission Dei, que é uma expressão latina, mas que quer dizer a missão de Deus, ou seja, que Deus não está inerte, que Deus não está de braços cruzados, que Deus não está dizendo, olha, se vira mundo, como diz o deísmo. Não, Deus, Ele age, interage no mundo com seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, com seus propósitos. E essa missão de Deus, no aspecto de igreja missional, então é definida como essa busca constante de estarmos participando, de estarmos colaborando. Olha que privilégio nosso, porque ninguém se engane, Deus não precisa de nada, nem de mim, nem de você. Aprove a Ele, pelos propósitos dEle, dar essa missão à igreja, para que a igreja cumpra a sua missão, para que a igreja, mais do que propague o seu nome, propague o Evangelho, a igreja possa viver o Evangelho. E nós entendemos então que uma igreja missional, todos se percebem como participantes nesse chamado. Ninguém pode dizer, não, eu sou exceção, eu não tenho condições de estar no meio, eu não tenho esse perfil, né? Vamos dizer assim. Não, não. Se você faz parte da igreja missional, todos nós estamos juntos, todos nós devemos fazer, é claro, sim, aí alguns com aspectos diferentes que nós vamos ver aqui, com funções diferentes, mas nós vamos procurar cumprir a missão. E percebemos então, irmãos, que essa igreja missional, ela permite que a missão de Deus permeie tudo o que ela faz. Essa missão de Deus e dada por Deus permeie tudo o que ela faz, da adoração até o testemunho, formando membros para o discipulado, porque a adoração faz parte da igreja missional.
Eu, vez por outra, escuto alguém criticando o ajuntamento, o congregar, não é? Estão sentados nos bancos, e às vezes até cito os nossos queridos ar-condicionados, que são bons, né? Às vezes quando estão muito frios, paciência, né? É a gente controlar melhor, mas que o ajuntamento é necessário, o congregar aqui é necessário. E eu lembro de ter entrado numa igreja, quem sabe você entrou, não faria mal algum a gente deixar aqui isso também, numa placa lá fora, ali colada uma das paredes na saída: entre para adorar e saia para servir. Entre para adorar e saia para servir. Esse aspecto, irmãos, da adoração, e nós sabemos que a adoração vai muito mais, não é? Não cansamos de dizer, vai muito mais do que a música, do que o canto, embora é a forma que eu entendo. Eu vejo que é a forma singela, singular, gloriosa, maravilhosa que nós temos de adorar, irmãos. A música, ela tem um diferencial, mas não é só, junto com o louvor, porque adoramos a Deus pelo que Ele é e louvamos a Deus pelo que Ele faz. Essa é a diferença, a grosso modo, de adoração e louvor. E nós percebemos então que essa adoração, indo até o testemunho, porque o testemunho ele é dado lá fora, ele é dado onde o discípulo de Cristo está. Ele é dado em locais que a igreja não chega. Aliás, ela chega através de você. Eu não posso entrar e não posso estar no lugar como pastor que você está, mas você está lá, e o seu testemunho é o cumprimento, quando você realiza na dependência do Espírito Santo, o cumprimento dessa missão que Deus nos confiou. Então, formando membros também para o discipulado, essa igreja missional. E percebemos então que ela preenche a lacuna entre o alcance para fora e o alcance para dentro, né? A vida congregacional da igreja. A igreja missional tem uma ação interna e ela tem uma ação externa. Ela procura servir a Cristo, sim, no espaço dela, mas serve a Cristo onde tiver uma pessoa, um crente, que faz parte dessa igreja missional. Ela não tem a numerofobia, o medo de números, de crescer, porque eu vejo tão interessante, irmãos, alguém se preocupou em contar o número de conversões lá em Atos. Já notou isso? Mais de 3.000 pessoas ali se converteram. E quem foi que contou? E quem é que sabia? Não é? Nós percebemos que então essa igreja missional, ela não tem medo de crescer. Numericamente não. Embora tenhamos cuidado, porque há muita igreja com muita gente, explodindo de gente, mas que a gente olha de cá e a gente pergunta: o evangelho está sendo pregado? Jesus Cristo está sendo glorificado? E quem somos nós para podermos fazer juízo de valor? Devemos sim. Devemos questionar, porque muitas vezes há muito ajuntamento, muito número, muita gente, mas se formos espremer, será que vamos encontrar a palavra de Deus sendo pregada? Será que vamos encontrar daqueles que ministram vida coerente com aquilo que pregam? Nós percebemos então que essa igreja missional, ela não tem numerofobia, mas também ela não fica apaixonada, encantada com a numerolatria, que é o endeusamento do número. Não temos que ter número, temos que ter número, e vamos lá, tem pouca gente, até porque os nossos olhos, a nossa forma de ver as coisas, muitas vezes a leitura, ela é feita pelo quantitativo. Eu não estou aqui criticando a quantidade, ao contrário, meu Deus, que cresçamos e cresçamos muito, mas esse crescimento é natural. Ninguém aqui que é pai diz para um menino que é filho: cresça aí mais, meu filho, vai crescendo, eu quero que você cresça. Naturalmente ocorreu em condições normais. Assim acontece na igreja. Mas nós sabemos, irmãos, que a numerolatria nós não queremos, porque a leitura muitas vezes que fazemos de algo que está dando certo,
que foi bem sucedido, não é aquilo que tem muita gente. Um culto que tiver pouca gente, meu Deus, os cultos de oração, Pai do céu, que parece que os versículos mais citados são: onde tiver 2 ou 3 presentes no meu nome, eu estou no meio deles, não é? Nós percebemos, irmãos, então, esse equilíbrio da igreja missional. Ela cresce naturalmente, porque eu lembro lá em Atos, que era o Senhor que acrescentava aqueles que deviam ser salvos. Mas ela também não quer crescer, ela não quer ter número a qualquer preço, negociando a fé, mercadejando a fé, não. Antes, essa igreja missional, irmãos, ela se preocupa com gente, ela se preocupa com as pessoas. Se alguém me perguntar, isso me fizeram em 2008, quando eu assumi essa igreja, ainda naquela fase experimental, não é? Interinamente. Qual é o grande desafio, pastor Paulo Sérgio? Qual é o grande desafio? Eu diria, o grande desafio vai ser pastorear. Ainda mais quando eu não vou dizer sucede, aliás, não vou dizer substitui, porque substituir eu não consegui. Não vou conseguir nunca. Um pastorzão, né? Chamado Jabes Nogueira, não vou conseguir substituir. Mas sucedi. Ainda mais quando a gente tem esse aspecto de suceder alguém que viveu para ser pastor. Alguém que viveu intensamente. E aqui é bom que tenhamos familiares. Dona Ideia, a sua esposa que está ali, Emília, mais velha, dos filhos, irmãos que estão aqui desde os primeiros anos dele nessa igreja. Nós sabemos, irmãos, que o grande desafio para nós pastores é pastorear. É pastorear. É chegar junto das igrejas, é ver você não como um número, mas ver você como uma ovelha em Cristo Jesus, que é de Cristo Jesus, dada a missão para eu cuidar, ajudar. Veja que responsabilidade. Então esse é um grande desafio, mas uma igreja missional vê assim, vê gente como gente é, e não como pessoas que podem entregar dízimos e ofertas volumosos, não é? A condição social ou não da pessoa, se é bonito ou feio, não importa. Não, nunca. A visão estereotipada que muitas vezes temos e equivocada lá fora das pessoas, que muitas vezes, às vezes, só por um olhar, às vezes tem gente que antipatiza por outro. Não. A igreja missional, ela vence todas essas barreiras e procura cuidar de gente. Procura cuidar das... Por isso que esse é o nosso grande desafio, e nós ainda não chegamos lá. Há muito caminho a andarmos. Há muito. Porque não deve só ser feito pela liderança, embora sobre ela caia uma responsabilidade muito grande, mas deve recair sobre todos que fazem parte do rebanho. É um cuidando do outro, é uma mutualidade que deve ocorrer. E eu louvo a Deus porque tem gente aqui, eu estou vendo aqui gente que dá suporte a outro quando necessário. Isso é maravilhoso. Isso é um aspecto da igreja missional. Então, irmãos, nós vamos perceber que essa igreja missional, ela vive para a missão e para missões. Para a missão, ou seja, o cumprimento, há uma diferença, viu? De missão e missões. Mas é claro de entender, é fácil de entender. O que é a missão da igreja, independente de placa denominacional? A missão foi dada por Cristo, é essa. É esse grande comissionamento. Então essa é a missão da igreja. O que é missões? Missões, nós percebemos que é uma das dimensões do fazer da igreja, do realizar da igreja. Ou seja, o ensino é missões, o serviço é missões, a comunhão, missões, a adoração, missões. Assim como é missões também a evangelização. As formas que temos de divulgar e propagar o evangelho. Missões. Agora, tudo se resume para o cumprimento da missão no singular da igreja. Por isso o entendimento de igreja missional
é uma igreja que ela precisa abarcar o todo do fazer ela. Porque hoje, veja se não, você já notou isso, tem igrejas que dizem, não, aqui nós estamos dando um foco apenas a jovens. É uma igreja só de jovens. Você entra, eu com esses cabelos brancos, né? E alguns aqui, eu vou me sentir descontextualizado, porque é uma igreja onde o foco dela, e ela faz questão, a liderança faz questão de dizer, nosso foco é a juventude. Será que a gente pode olhar isso com cuidado e dizer assim, a nossa juventude, que bom, precisa muito, mas por que só jovens? Ou por que só que ainda não temos uma da terceira idade, não é? Por que só esse segmentado, essa forma de segmentar muitas vezes e dar foco a alguns ministérios? Nós percebemos que a igreja missional, ela não está muito interessada, ela não está interessada de fazer dessa forma. Todos, ela abarca todos, e todos para o cumprimento da missão da igreja. Então, uma igreja missional, irmãos, a missão não se trata de um ministério ou do departamento, mas da essência e do propósito da igreja. Quem faz cumprimento da missão não é o Ministério de Evangelismo e Missões, não faz, é apenas um ministério. Quem faz o cumprimento da missão da igreja é a igreja missional, somos nós como todos, como um todo aqui presente, dentro e fora. Então ela não existe, irmãos, para outra finalidade senão o cumprimento da sua missão. Porque convenhamos, se for por questões de ONGs, que tem algumas delas feito um serviço muito bonito, nós temos várias, nós temos mais de uma. Se forem outros setores da sociedade, nós temos pessoas que estão ali fazendo, mas irmãos, quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer o cumprimento da missão da igreja, se a igreja não fizer? Quem é? Ninguém vai fazer. É o Estado que vai fazer? Ao contrário, são as ONGs que vão fazer, as organizações para-eclesiásticas, embora muito importantes, que chegam onde às vezes a igreja não pode chegar. Não, é a igreja. Se nós não cumprirmos a nossa missão, ninguém fará, ninguém mais fará, porque foi dado à igreja. Esse é algo que nós podemos se chamar abertamente de a singularidade da igreja. É a igreja que deve fazer, e mais ninguém. E aí nós chegamos a uma conclusão, umas considerações finais, né? Em relação a essa igreja missional, é que ela vem e ela traz o evangelho todo. Ela não traz uma parte do evangelho, ela não traz uma caricatura do evangelho, ela traz o evangelho completo. O evangelho completo precisa ser vivido e propagado por essa igreja missional. Então o evangelho todo, por toda a igreja, ninguém pode se sentir de fora, todos estão dentro, por toda a igreja. Então pregar todo, propagar todo o evangelho, por toda a igreja, em todo o mundo. Por mais que alguém possa dizer, eu não sei se você já ouviu, meu Deus, para que mandar a oferta, ou a gente está contribuindo com um negócio lá do outro lado do mundo, quando tem gente que está aqui perto da gente, que está sofrendo mesmo, precisando. E temos sim, irmãos, mas lembramos da grande comissão, indo por todo o mundo, não é? E o próprio texto diz, Jerusalém, Judeia, né? Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a igreja precisa ter uma cosmovisão, que nós chamamos uma visão de mundo. Não devemos olhar apenas para a nossa comunidade, e ainda muito mais, nós perdemos o foco da missão quando olhamos apenas para as quatro paredes da igreja.
e pensamos que fazer evangelho e fazer o cumprimento da missão, sermos uma igreja missional, nós estamos fazendo atividades aqui dentro. Não, é uma visão de mundo, é aqui dentro e é fora, e onde nós pudermos alcançar. Por isso a importância da contribuição, da oração, por isso a importância de enviarmos pessoas, sim, e a igreja indo onde existir alguém que é discípulo de Cristo, ali estará presente a igreja do Senhor. Eu sei que é uma questão hoje que é inclusive debatida. Alguém disse: não, eu não sou igreja sozinho, não é? Porque a expressão eu sou igreja. Eu disse: não, você não é igreja, a igreja é um ajuntamento. Eu pertenço à igreja. Onde eu estiver, eu estou representando a igreja. É claro que eu sozinho não sou igreja, hipótese alguma, porque o conceito de igreja é ajuntamento, é estar junto do outro. Mas, irmãos, sabemos que essa visão de mundo precisa existir. E por último, a toda pessoa, a toda criatura, nós precisamos fazer chegar o cumprimento da nossa missão, com sabedoria, com prudência, usando estratégias, porque às vezes alguns missionários querem fazer a todo custo e não respeitando as condições locais. Eu lembro de um colega que um desses países da Europa, todo animado, tinha saído do seminário, falava inglês fluentemente, uma bênção, tocava um violão e botou lá num monumento que eram de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, em um desses países da Europa. Botou lá a caixa de som, tal. E nós sabemos que para juntar gente e auditório na Europa, um continente que se considera pós-cristão, não é fácil. Mas ali passou uma senhora e disse: olha, vocês estão desrespeitando o lugar do monumento do meu marido que morreu na Segunda Guerra Mundial. E aí começou a falar lá, né? E criticando eles de tal forma que ela começou, e ali juntaram outros ali e disseram: não, você não pode fazer isso é um desrespeito. Nós precisamos ter sabedoria de como chegar, de como termos as estratégias. Vá para um país muçulmano e chega abertamente falando de Cristo. É preciso viver o Evangelho. A igreja missional, ela vive o Evangelho, mas ela tem esses 4 pontos aí fundamentais: pregar o Evangelho todo, pregar o Evangelho por toda a igreja, e em todo o mundo, e a todas as pessoas. E aqui nós, irmãos, deixamos essa palavra com a igreja do Senhor aqui: incentivar você, que é membro da primeira igreja, você que é congregado, a você cumprir a sua missão. Nós cumprimos a nossa missão, com o seu jeito, com a sua forma, agora firme na palavra, vivendo o Evangelho de Cristo, propagando Cristo com a sua conduta, vivendo o Evangelho, porque as pessoas, elas não querem saber de discursos, não. Elas querem ver vida. Elas querem vida. Elas querem ver o diferencial em nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Nós podemos orar. Senhor Deus, nessa noite aqui entendemos que essa palavra, ela não volta vazia. Ela vai para os nossos corações, fazendo com que possamos lembrar desses aspectos importantes em relação ao cumprimento da nossa missão. Que no fazer missões, Senhor, nas diversas formas, nós possamos glorificar Jesus. Muito obrigado, Senhor, por pertencermos a esta igreja. Te pedimos, ó Deus, que o nosso ardor missional jamais se esvaeça, Senhor, jamais diminua. Ó Deus, que a chama do Teu Evangelho possa queimar, arder em nosso coração, e que naturalmente, sem forçar nada, porque lembramos a Tua palavra quando diz que não é por força, nem por violência, mas por poder, é pelo Espírito de Deus, nós possamos viver o Evangelho de Cristo. Obrigado, Senhor,
E nós te louvamos, nós te agradecemos, em o nome de Cristo Jesus. Amém.